Bom dia! Hoje estamos reunidos mais uma vez na comunidade Novo Olhar para os Sintomas e hoje a gente vai olhar um pouco também para as nossas faculdades mentais, as nossas próprias capacidades que nós temos e tem tudo a ver com os sintomas, com as doenças, quando a gente não sabe que a gente pode aproveitar mais esses nossos dons que a gente recebeu do Criador, né? Então, são coisas assim que são da natureza humana, humana divina, e a gente, quando fica doente, a gente está na natureza animal. A gente está com o instinto da sobrevivência muito forte, por isso a gente fica mais doente. Então, Marciele, se quiser se apresentar, quem é você? Eu te conheci como colega da medicina germânica, depois eu vi que você tem outras ciências também que se aplica. Então, fique à vontade. Bom dia, meninas. É um prazer estar aqui com vocês. O meu nome é Marciele Borghesa David, sou mãe, sou esposa, sou filha de Deus e amo estudar, meninas. Eu amo estudar. E assim, quando eu despertei muito nova para o conhecimento de Deus, eu venho nessa caminhada aí desde a minha juventude. Sempre amei estudar teologia. Faço várias formações, não só na medicina germânica, mas nessa área eu amo muito. Então, eu dedico muito a minha vida nisso, Essa em parte eu estudar não te isso. conhecia. Eu também sou formada em teologia, não sabia que você tinha essa formação. Eu amo. Eu tenho algumas especialidades também ali na Escola da Família, na Jocum, né? Do COT, aqui em Curitiba, Almirante Tamandaré. Inclusive, vou fazer outra agora, em junho. Eles estarão aqui na minha cidade, imagina a oportunidade. E eu vou fazer mais uma especialização nessa área. Por que que eu acredito que isso é importante? Porque quando, quando nós saímos da nossa essência, nós sofremos e adoecemos. Então, quanto mais nós entendermos a nossa essência divina, porque o mundo hoje ele está colocando nós para a gente não olhar para isso, para a gente fugir. E um desafio muito grande agora, que vai surgir nessa nova década, é a inteligência artificial. Isso será um grande desafio. E isso fará com que as pessoas se distanciem do Criador. É um grande desafio para nós. Então, as faculdades mentais superiores, elas vêm para agregar, para fazer um despertar em nós, para que a gente possa realmente entender que nós temos esses atributos divinos dentro de nós, e sim é da nossa responsabilidade desenvolvê-los. Porque quando nós olhamos para nós, nós somos a forma mais elevada da criação de Deus. Nós somos seres especiais, nós somos verdadeiramente criativos. E nós recebemos atributos divinos, né? As faculdades mentais superiores são, se você quiser anotar aí, ó, percepção, vontade, raciocínio, imaginação, a memória, a intuição. Então, essas faculdades mentais, quando você analisa o teu processo de cura, até o teu crescimento espiritual e também o teu desenvolvimento da personalidade, as seis faculdades mentais, elas são vitais para você. Elas vão ajudar você, contribuir. E às vezes é assim, meninas, é um tesouro que está ali e que você nem sabe que você tem o recurso dentro de você. É só você ativar ele. Então, nós vamos navegar por essas águas hoje, vamos conhecer aí esse mundo maravilhoso. E eu quero começar falando sobre a memória. As pessoas costumam dizer, eu não tenho memória boa. Então, nós podemos dizer que todos nós temos memória. Não existe uma pessoa que tenha memória ruim. A memória é a capacidade que você tem de armazenar, né? Armazenar informações, recuperar essas informações. Então, é uma capacidade. Você recupera essas informações de curto e longo prazo. Então, essa memória, ela é completamente treinável. Eu preciso treinar esta memória. É da minha responsabilidade treiná-la.
Então, não existe memória ruim, né? Não existe. Você pode desenvolver uma memória fenomenal. E como que você pode fazer isso? A minha filha de 13 anos, ela acha extraordinário quando eu falo alguns versículos bíblicos inteiros. Ela fica com o olho brilhando. E tem um versículo bíblico que eu gosto bastante de falar, e ela fala, mamãe, quando ela está com as amigas, mamãe, repete aquele versículo grandão. É um versículo de Hebreus que diz assim: a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que uma espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, as juntas e as medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E aí ela acha extraordinária essa capacidade que eu tenho de memorizar. E uma das coisas que a gente precisa aprender é memorizar, porque nós aprendemos com Deus e especialmente com Jesus. Jesus tinha a palavra na ponta da língua. Quando Satanás tentou Desculpa, ele no meninas, deserto, mas o seu som, Marcele, tá muito baixo. meu som tá baixo? É, Ele baixou baixou, quando você tem que estava aumentar. falando. Tá baixo aí, meninas? Tá um pouco baixo. Como é que eu faço para aumentar, será? Onde você aumenta o volume quando você escuta a mensagem na lateral. Talvez falar um pouco mais perto, talvez. É, Eu vou aumentar todo o som aqui, peraí. Vejam se melhorou, meninas. pouquinho. Você não tá com fone de ouvido, não? Não, não estou com fone de ouvido. Melhorou agora? Não, para mim Não, não. tava bem mais alto no começo, baixou de repente. Uau, o que será que deu? Aumentem o som do telefone de vocês, então. A gravação vai ficar baixa. Vai ficar baixa a gravação? É, vai ficar. Eu vou ter que falar mais baixo, senão vai ficar dissonante as vozes, né? Já baixei Uhum. o meu aqui também. Ué, o que será que aconteceu? Opa, você passou a mão na frente, ele ativou. Ativou? É, baixou de novo. Ué, vamos ver. Vou falando aqui, hein? Tá. Quem sabe tu fala um pouquinho mais alto e eu falo um pouco Vou mais falar um baixo. pouquinho mais alto. É. Ok. E aqui é bem bom a acústica do consultório. Vocês conseguem ouvir? Eliana Dulcineia aqui comentando. Conseguem? Fran, Luana, Lilian, conseguem? Ok? Como é que tá? Tá muito rápido? Não, tá ótimo, pode continuar assim. Muito rápido? Tá Ok. ótimo. Então, nós podemos desenvolver a memória. E quando Jesus foi tentado lá no deserto, Jesus tinha a palavra sempre na ponta da língua. Qual foi a faculdade mental que ele utilizou para ter essa memória na ponta da língua? Memória, memória, ele guardou. E tem um versículo bíblico que diz assim: é, Davi falou isso: Senhor, eu escondi a tua palavra no meu coração. Ele diz: Eu escondi a tua palavra no meu coração, mas quando você entende, você sabe que ele guardou na memória. Na memória. Então, memória é uma faculdade mental, é um recurso divino, é um atributo divino que nós temos a nosso favor. Antes E você falou muitas, que as pessoas falam que tem memória ruim, né? É, eu acredito que tem muito a ver com a pessoa vive tanto no estado de ansiedade que ela está lá na frente e ela não está em estado de presença. Porque o que que a gente faz? A gente, depois que passou o evento, a gente, eu devia ter falado isso, deveria ter falado aquilo. Então, não é que a gente tem memória ruim, a gente não está presente no não diálogo está, que a gente está travando, né? exatamente, não está em estado de presença. E aí, quando você olha para o cérebro, uma das minhas especializações é neurociência do comportamento.
E quando você estuda a estrutura cerebral, você entende que o cérebro, para ele fixar um conhecimento, ele precisa de um tempo. E tem algumas normas que precisam ser estabelecidas. Por exemplo, hoje você está aqui numa aula. Se você ouvir, você vai aprender 10%. Se você conseguir ouvir e escrever, você vai aprender 70%. Se você, depois que você ouviu, escreveu, ensinar para outra pessoa que aprendeu hoje, você aprenderá 90%. Então, Olha quanto que é importante fazer as lives, coordenar os encontros. exatamente, porque aqui a Silvina é a que mais está ganhando de todo mundo aqui. Aí Ei, todo mundo ganha. quando eu comecei com a medicina germânica, já depois de formada, eu tinha 70% só da capacidade do cérebro. Já tinha 30% em Alzheimer. Olha só que fantástico. E você Uhum. tá ótima, mulher. Uau, uau. Então, percebam que é completamente treinável. Hoje, infelizmente, lembra, pessoal, vocês são dessa época aí, meninas. Ó, a Lilian, a Fran, Luana, não sei quantos anos vocês têm. Gente, você não é da época que você tinha todos os números de telefone na cabeça? Você não é dessa época? Lembra? A gente a gente ligava, a gente tinha o telefone na cabeça, a gente tinha o endereço na cabeça. E hoje o que estamos fazendo? Nós não estamos mais treinando a nossa memória. E a memória é uma capacidade incrível de sobrevivência também. Porque lá no teu dia da angústia, no teu dia mal, no dia que você está lá resolvendo o seu conflito, você vai precisar da sua memória para você lembrar de quem você é, de quem é Deus. Você precisa arrancar isso de dentro de você. E vai arrancar o que se não tem conteúdo ali para extrair? Então, memória. Memória é essa faculdade mental que está aí, está disponível para você. Outra faculdade mental que é extremamente importante para os nossos processos de cura, inclusive ela faz parte do nosso processo de cura. Sem ela, nós não vamos conseguir aí desenvolver completamente a nossa cura. É a percepção, é a percepção. Então, a percepção é como você vê as coisas, como você enxerga as coisas. Então, o que que acontece? Nós acreditamos que a nossa percepção é a nossa realidade. E eu pergunto, a tua percepção realmente é a tua realidade? Às vezes não é. Às vezes eu preciso mudar minha percepção. Eu fiz o conflito justamente porque eu me desconectei da realidade. Quando eu me conecto com a verdade, com a realidade, eu mudo a percepção e a percepção quimicamente ela é capaz de alterar toda a química do meu corpo. É aqui que termina o programa biológico. É aqui que termina o programa biológico. Tá? Então, a percepção é a capacidade que nós temos de receber, processar as informações do ambiente, incluindo também aqui a capacidade de absorver, a capacidade de ouvir, a capacidade também de sentir, de cheirar, de saborear. É como eu vou interpretar a vida. Ela é também a capacidade de se concentrar nos seus objetivos. E aí, quando você se concentra nos seus objetivos, você vai eliminar as distrações externas. Então, na medicina germânica, nós olhamos assim, ó, quando o paciente muda a percepção dele perante o trauma dele, ele consegue ressignificar toda a estrutura da vida dele. Vejam que interessante o caso que eu atendi ontem. Teu som aumentou conforme o movimento dos braços. Olha só, vou ficar com o braço aqui então. Olha o caso que eu atendi ontem, que interessante. A paciente veio para tratar uma questão. Essa paciente ela foi abusada sexualmente pelo tio
de 30 anos aproximadamente. Ela tinha 7 anos de idade, tá? E aí eu também uso a constelação sistêmica nos meus atendimentos. E quando eu fui representar este tio que abusou dela, meninas, eu entrei já no campo sem conseguir, eu não conseguia me aproximar dela. Eu estava completamente me sentindo como ele, completamente mãos atadas, como uma criança acuada. Foi esse o sentimento que eu tive. E aí eu falei para ela: o teu tio foi abusado. Teu tio foi abusado quando criança. Para ela receber essa informação, porque o que nós trabalhamos ontem na sessão dela? Agora ela está com dificuldade de perdoar ele pelo que ele fez com ela. Então, a dificuldade está nela desenvolver a compaixão para com ele. Né? A gente entende que todo abusado, né? Todo abusador foi abusado, né? A gente aprendeu isso lá na escola da Jocum, lá. Todo abusador, ele foi abusado um dia. E aí, quando ela entende isso, ela muda a percepção perante ele. Enquanto que ela sentia muita raiva dele, muita raiva, né? Ela começou a sentir muita raiva dele, muita raiva, e qualquer coisa desperta, tanto que ela desenvolveu, ela veio trabalhar a questão da aritmia. Ela desenvolveu uma aritmia por conta disso. Então, agora o desafio dela vai ser olhar para esse tio com compaixão. Infelizmente, ele também passou por isso e não teve o conhecimento, não teve, foi o que eu falei para ela. E como seria se o seu tio, porque hoje ela está com 33 anos, como seria se o seu tio, aos 33 anos, tivesse a oportunidade que você está tendo hoje de vir para uma sessão e curar tudo isso? Ele teria feito isso com você ou não? É óbvio que não. A gente já sabe que não, né? Então ali ela muda a percepção dela, a forma como ela interpreta essa realidade. É olhar além, né? É o desafio nosso de percepção, é procurar ver as pessoas como Deus vê. Deus, ele olha você através de Cristo. Deus, ele não olha os teus pecados primeiro. Ele olha você através de Cristo. Ele olha para você e fala: minha filha. Então, ele separa o pecado do pecador. Nós somos pecadoras, não somos? Nós vamos falhar o tempo todo? Vamos, não vamos? Vamos? Balança a cabeça se vamos. Impossível não falhar. O sábio, ele peca 300 vezes por dia. O sábio, meninas, ele peca 300 vezes por dia. Porque pecado não é só o que eu falo, o que eu faço, pecado é o que eu penso também. Olha que interessante. Então, o próprio sábio, ele peca 300 vezes por dia, né? E pecar não é um problema, porque quando você olha a palavra no original, pecar é errar o alvo. As pessoas, elas estão... Hoje, a humanidade, infelizmente, ela caiu no que a gente chama de iniquidade, que é, eu sei que é errado e mesmo assim eu faço. Iniquidade. Iniquidade. Tá? Então, o tempo todo a gente precisa estar aí vigiando a nossa vida, vigiando a nossa cabeça, os nossos pensamentos, vigiando até a nossa memória e agora vigiando a nossa percepção. Às vezes a gente olha e já faz um julgamento, né? É importante julgar? Claro que é importante. Claro que é importante. Importantíssimo julgar. Mas às vezes eu julgo de uma forma desconectada da realidade. E isso pode atrapalhar a minha vida e a vida do meu irmão, que está aí do lado, que está passando por um desafio também, né? Então, percepção. Percepção, essa faculdade incrível que nos ajuda aí no nosso momento de resolução de conflito. Imaginação. Essa é a terceira faculdade mental, imaginação. Essa faculdade mental, Napoleão Hill disse certa vez que a nossa imaginação é a força mais maravilhosa e milagrosa do mundo. A imaginação
Napoleão Hill disse que é a força mais maravilhosa e milagrosa do mundo. Tudo que você vê, se você olhar agora, olha ao teu redor, o que tem aí? Olhe ao redor, veja, perceba, tudo que você está vendo, alguém criou na sua imaginação. Alguém criou na imaginação. Então, imaginação é uma faculdade mental, é a forma como você cria, é a capacidade de criar. Quando Hammer desenvolveu a medicina germânica, descobriu, ele usou a imaginação. Usou a imaginação, sabe? É essa capacidade de sonhar que nós temos, de inventar solução para os nossos problemas. Então, perceba que ela está casada com a percepção, Sim. E quando você porque traz, né, a gente estava falando antes que é a sobrevivência que traz as doenças, né? E quando a gente está na sobrevivência, a gente não consegue imaginar coisas positivas. é, A gente imagina o pior. Então, tu sempre o recebe pior. um telefonema de madrugada, você não imagina que seja alguém te dando uma boa notícia que você ganhou na loteria. A sobrevivência faz a gente sempre imaginar. É a natureza humana, por isso nós sobrevivemos até hoje, né? Então, é uma coisa natural boa. Não é É uma coisa negativo isso, natural né? boa. É. É, Só que a gente fica muito nesse natural e não vai para acessar as faculdades mentais, são as coisas naturais divinas, né? Então, são sobrenaturais, são mais elevadas, né? são mais elevadas e completamente disponíveis para nós. Completamente disponíveis. Então, imaginação. Certa vez, alguém chegou para a filha de Walt Disney e disse assim: que pena que o seu pai não conseguiu ver todo esse parque. E a filha de Walt Disney respondeu a essa pessoa: você se engana. O meu pai foi o primeiro que viu este parque, porque o meu pai criou este parque na imaginação. O Walt Disney projetou tudo na imaginação. Ele deixou tudo pronto para que os filhos, veja como foi interessante, porque os filhos de Walt Disney, eles levaram a ideia do pai adiante. Eles não deixaram morrer essa ideia do pai. Imaginação, imaginação. É, quando você olha assim, ó, sabiam, meninas, que os alemães, eles levam tão a sério essa faculdade mental, que a criança alemã, ela é alfabetizada aos 9 anos de idade, porque ela fica até os 9 anos trabalhando essas capacidades aqui. Imaginação é uma delas. A criança, ela vai lá observar como está o crescimento da planta. Ela observa, ela imagina, ela trabalha isso. Depois, aos 9 anos somente, ela será alfabetizada. O japonês também. O japonês, ele é alfabetizado aos 9 anos de idade. Eles têm outra forma de interpretar a vida e fazer as coisas acontecerem. Nós aqui, a criança vai para a escola, matamos a memória da criança, entupindo ela de desenho que tem estímulos coloridos. A criança não desenvolve a capacidade criativa. A Eliane falou: os alemães não permitem que o bebê. Ah, não consegui ler tudo. Eliane, Os, liga o mais- áudio e diga o que você escreveu, que eu não os consegui alemães ler. não permitem que o bebê seja amamentado por mais de 6 meses também. Isso é negativo. Isso é negativo também. Eu não tenho conhecimento disso. Eu também não tenho conhecimento disso. É, Acho que eu tenho esse conhecimento, Marciele. Eles não deixam as mães amamentar o bebê depois dos 6 meses. Eles entram com uma suplementação e obrigam a mãe não amamentar mais os filhos. E isso também é um problema, a gente sabe disso pela medicina germânica, né?
Sim, Então, sim. aqui no Brasil, o que a gente incentiva o aleitamento materno, lá eles não incentivam. E isso é gravíssimo também para o nosso futuro, né? Será que é? E Onde você leu essa informação, Eliane? eu presenciei isso. Ah, eu tenho uma cliente que ela está morando na Alemanha e ela foi para lá, engravidou e ela teve esse problema, ela está grávida de novo e continua. E a assistência social vai na casa da pessoa para falar que não é bom amamentar, que é bom tirar, e eles entram com uma suplementação. E ela ficou horrorizada, e ela falou: Eu não vou deixar de amamentar meu filho, eu vou continuar. E aí ela Claro que viu não. todo esse sistema. Aí tem um alemão que vem aqui também, que ele vem fazer podologia, e eu perguntei para ele, ele falou: É verdade, Eliana, lá a amamentação está 6 meses, depois a assistente social vai na sua casa e para desestimular a amamentação. E isso a gente sabe que é um gatilho para o autismo, né? Então, se a Sim. criança não tem o autismo quando nasce, ela vai ter depois do desmame, né? Um desmame forçado, que a doutora, aquela doutora da ciência do início da vida, ela Eleanor fala, né, que o bebê deve desmamar quando ele estiver pronto para desmamar, né? E É, não ser forçado. Isso é muito grave também. É coisa do alemão também, né? Isso me preocupa bastante também, me deixa chocada, assim. E a questão que é. você falou ali da constelação, e a gente sabe que as doenças vêm decorrido de um DHS. Como é que ficou essa sua cliente depois de fazer essa constelação? Será que o corpo dela não vai reagir biologicamente, mesmo ela tendo olhado o tio de outra maneira? Essa é uma questão também que eu levanto. Não sei se você tem conversado com outras consteladoras e tem o feedback dos pacientes nessa questão também de quando você faz uma constelação, não ativa um DHS. É que você faz a constelação, eu não faço a constelação. Neste caso, eu fiz uma atividade sistêmica proposital, justamente para fazer o paciente mudar a percepção. Porque quando eu faço ela mudar a percepção, ela sai do trauma. Isso evita que ela faça que ela tenha novos sintomas e novos É, gatilhos. porque o sintoma dela era aritmia, né? O que que é aritmia Sim, cardíaca? É a pessoa está revivendo trilhos de um conflito. Então, ela olhando para a situação, ela mudando a percepção, ela sai dos trilhos, ela vai sai à dos trilhos. epicrise, ela pode ter um sintoma mais forte, mas o corpo vai caminhar para a cura, né? Então, ela vai sair dessa aritmia que era. Baseado no que o DHS, ele não atinge só um tecido embrionário, né? Essa é a minha preocupação. É isso que eu me preocupo também, quando você traz uma nova percepção para aquilo, mas e os outros tecidos embrionários, né? Ela pode ter outros sintomas depois disso também. Eu me preocupo muito, assim, desculpa intrometer aí na sua conversa. São questões que eu tenho que eu gostaria de trazer aqui para o grupo, tá? Obrigada. Eu diria ali que, como ela está em acompanhamento, para a pessoa sair do trauma, ela precisa enfrentar as situações, senão a aritmia vai causar uma doença mais séria, né? É, ela vai continuar revivendo os conflitos. Então, ela fazendo uma constelação com uma pessoa que capacitada para olhar para o trauma, ela vai aos poucos trabalhar todos os tecidos e o corpo vai trazer o sintoma, né? Então, por isso que é importante a pessoa fazer um movimento de terapêutico e paralisar. Às vezes a pessoa diz: Nossa, eu fiz aquilo, não resolveu minha vida. Ah, parece que piorou tudo. É porque a pessoa só mexe nos traumas e não trata de fato. E como que eu trabalho, meninas? Eu dou tarefas para a pessoa fazer. A tarefa vai fazer a pessoa sair dos trilhos. Ela É, recebe tarefa. A tarefa é como se fosse o remédio dela. não é um movimento Então, isolado a a- não constelação, é um né? movimento isolado, são tarefas específicas para ela sair do drama mental dela. Porque é fácil, gente? É fácil sair do drama mental? Não é fácil. É Não fácil é fácil. desconstruir.
uma realidade que você construiu e que não é, na verdade, a realidade, não é fácil, é um caminho. Então, eu gosto de explicar assim, ó, que é o caminho estreito que você vai. Quando você decide se curar, você vai caminhar no caminho estreito que Jesus falou. Não é o caminho largo. Tem desafios, meninas, teremos desafios. O processo da cura nunca vai ser um processo fácil. Ele é prazeroso? É. O resultado é incrível? É. Mas é fácil? Não, não é fácil. Envolve aqui, por exemplo, eu passei por uma situação esses dias que eu tive uma crise de pânico, eu tive uma hemorragia, deixa eu ver todos os sintomas que eu tive. E aí eu tive, fragilizou meu estômago, fragilizou meu intestino. Eu vivi uma situação muito grave, muito grave. E aquilo me impactou muito. E assim, ó, quando eu fui para minha sessão fazer minha terapia, meu terapeuta falou: Marci, você precisa perdoar. Aquilo para mim foi um tapa na minha cara. Como assim? Eu preciso perdoar alguém que me fez mal? Sim, você vai precisar perdoar. Pá, olha que coisa, que remédio amargo que eu tenho que tomar. E foi assim um tapa na minha cara. Então, assim, gente, é um desafio. Sejam bem-vindos à vida dos adultos. Os adultos aqui, eles não fazem o que querem, eles fazem o que precisamos fazer. E aí, até foi uma situação familiar. O meu terapeuta me aconselhou a ir lá no meu tio e falar: Olha, tio, eu falhei com você. Eu falhei com você. Eu errei. Eu falei coisas que eu não deveria ter falado para você e eu feri também o teu coração. Não foi só ele que me feriu, eu também feri ele. Isso é fácil, gente? Fala para mim. É fácil? Não é fácil. Só que se eu não fizesse isso, eu ia ficar fazendo conflito, conflito, conflito e agravando cada vez mais a minha situação. Então, diante da sobrevivência, eu preciso fazer uma escolha. Sobreviver. Tenho duas filhas para criar, né? Tenho duas filhas para criar. A gente faz o que a gente precisa fazer para sobreviver. É um caminho de adulto, né? É um caminho de adulto. Fácil? Não, não é fácil. Mas a dúvida da Eliane é uma dúvida importante. E quanto mais você conhecer, Eliane, as leis, mais segurança você terá. Sempre assim, ó, confiar no que o corpo está trazendo e ir resolvendo um conflito de cada vez. Gente, nós não vamos resolver todos os conflitos de uma vez, tá? Calma, respirem. Vamos seguir que temos 15 minutos. Se a gente, Raciocínio. se a gente ficar no medo, de mexer nos sintomas, a gente vai paralisar e a gente vai ter infarto, porque Sim, a paralisia causa doença em qualquer pessoa, né? Então, esses sintomas que a Marciele falou que ela teve foram de situações reais que ela viveu, imaginárias também, né? Então, vamos em frente. vamos em frente. Razão. Razão, raciocínio. É essa capacidade, essa habilidade de pensar que você tem. Você constrói uma ideia a partir do quê? A partir dos seus pensamentos e também dos pensamentos dos outros. Hoje, olha que situação linda que acabou de acontecer. Aqui nós usamos várias habilidades mentais nessa situação que a Eliane trouxe. A Eliane trouxe uma dúvida dela. Todas nós precisamos ativar aí a nossa percepção, a nossa imaginação, porque houve um problema que nós precisamos resolver. Agora nós vamos usar a capacidade do raciocínio, a capacidade da nossa razão, de analisar, de pensar. É a função mais alta, meninas. A capacidade de pensar é a função mais alta que você tem. Você é capaz de pensar. Nós somos diferentes do restante da criação divina. Nós somos os únicos com esta capacidade, com estas faculdades mentais aqui. Então, nós temos essa capacidade de pensar, de raciocinar. Então, você pensa assim: quando você tem um problema, você pode pensar: como posso resolver isso? Como posso? Como posso?
Você também pode fazer uma pergunta. E se fosse Jesus que estivesse aqui, o que ele faria no meu lugar? Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Você pode pedir um conselho também para alguém. Às vezes eu não consigo resolver algo sozinho, o que que eu faço? Por que que eu fui buscar ajuda? Ah, Marciele, mas você procurar ajuda? Claro que sim. Eu não vou dar conta de fazer tudo sozinha. Eu preciso do meu irmão para me dar esse apoio ali. Então, é importante que você também possa contar com as outras pessoas. Inclusive, assim, ó, no nosso processo de cura, é extremamente importante eu entender que eu preciso de ajuda e que eu posso pedir ajuda. Extremamente importante. Então, raciocínio, razão, essa capacidade linda que você tem de poder pensar e pensar diferente, né? As pessoas estão perdendo essa capacidade porque elas não sabem se respeitar. Às vezes tem alguém que pensa diferente, já é excluído. Já é excluído. Então, assim, sempre assim, poxa, que bacana, é isso aí, né? É, educação, né? Entender que o outro, ele está num outro momento da vida também. Nem todo mundo vai pensar igual, e que bom que nem todo mundo pensa igual, porque daí, quando você pensa diferente de mim, você auxilia a minha vida também. Isso é muito bom. Então, raciocínio. E temos a vontade. Vontade eu classifico como um passo extremamente importante para você que quer desenvolver tua cura. Vontade é uma capacidade mental. A vontade é a capacidade que eu tenho de estabelecer metas, trabalhar até alcançar essas metas. Então, é a capacidade de tomar as decisões, de agir de acordo com elas. Então, vamos pegar aqui o caso da cliente de ontem. Ela veio para a sessão, recebeu uma tarefa. Qual foi a tarefa? Mudar a percepção em relação ao tio, agindo, quando pensa nele, agindo com compaixão. Veja, aqui ela precisa ter vontade para fazer isso. Se ela não usar a vontade, ela não vai conseguir levar isso em diante. Mas esta vontade tem que estar atrás de uma outra vontade, que é a vontade de viver, porque ela também tem família, ela precisa viver. Se ela continuar daquele jeito, ela vai comprometer a saúde dela, está comprometendo. Então, a vontade ajudará ela neste processo aqui, no processo de cura dela. Vontade é uma faculdade mental extremamente importante para Bom, desenvolvermos você a trouxe nossa uma cura. visão totalmente diferente que eu tinha sobre a vontade, né? É a potência que a gente tem dentro da gente, a gente se curar mesmo, né? É a potência, uai. É a E potência, eu decido. Tem um texto, vocês lembram o texto do paralítico que ficou 25 anos lá no poço? E ele não conseguia entrar no poço, porque cada hora um entrava. E aí Jesus faz uma pergunta para ele que ativa a vontade dele. Jesus perguntou assim: Tu queres ser curado? Tu queres? Tu queres? Olha que pergunta. Não era óbvio, meninas? Pois o homem estava ali, gente. Ele estava ali. Ele ficou 25 anos ali. parecia Só que que queria, né? Jesus, exato. Só que Jesus ativou o lado mais profundo da alma dele, despertando nele vontade, vontade, vontade. É o que eu quero. É aquilo que eu realmente quero. Porque às vezes a gente não construiu exatamente o que a gente quer quando a gente pensa na nossa cura. Porque existe aí nesse caminho da nossa cura, existe o ganho secundário que eu tenho com a minha doença, tá? Eu tenho ganhos secundários. Será que eu tenho vontade o suficiente para perder esses ganhos secundários? Hein? Esse aí ganhei o dia com essa percepção que você me trouxe aqui. Ó, a percepção. Que lindo! Show!
E eu deixei por último a que eu considero que é o selo de todas as faculdades, a intuição, a nossa intuição. Todas elas, Deus, quando nos projetou, colocou dentro de nós, assim, de uma forma especial, soberana. Como a Luana falou, a vida é soberana. A Luana disse, a vida é soberana, e nós precisamos entender que a vida é soberana. E quando a gente fala sobre a vida é soberana, nós precisamos entender esta faculdade mental, intuição. É a E o capacidade que medo, eu tenho. o medo não é soberano, né? Quando o medo é soberano, a vida não é soberana. A vida não é soberana, exatamente. E aí, a intuição é a capacidade que eu tenho de falar com Deus, de ouvir a Deus, sentir o que Deus sente, pensar como ele pensa. Aqui é a conexão completa com o Criador. Eu e ele somos um. Lembra do ensinamento de Jesus? Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Alguém perguntou, Senhor, como saberemos que nós vamos ver o Pai? Ele disse, olhe para mim, eu e o Pai somos um. Pense como eu penso, faça o que eu faço. Então, a intuição é a capacidade que eu tenho de me conectar com Deus, esta conexão que eu tenho. E eu coloquei aqui, assim, a capacidade de ouvir o coração de Deus. Agora vamos pensar no caso que a gente falou aqui, este homem que abusou dessa menina, este homem é filho de Deus, meninas? Certamente, certamente. Ele merece o perdão? Certamente. Deus ama ele? Certamente. Jesus Cristo morreu por ele? Certamente. Quem sou eu para não perdoar? Nós não fomos chamados para viver em cima do muro, nós fomos chamados para algo para algo a mais, para algo maior. Então, se hoje você, agora fechando aqui, se hoje você percebeu que você está em cima do muro aí, em cima do muro não estou utilizando. E também porque eu não sabia, né? Quem sabia aqui das faculdades mentais? Levanta a mão, quem sabia? Mais ou menos. Achei um Então, post-it no meu mural de 3 anos atrás. oh, Faculdades mentais, quando eu estudei a primeira vez. legal, legal. Então, nós não sabíamos e agora nós temos a luz. Então, agora fica mais fácil o caminho. Fica mais fácil o caminho. Mas se você percebeu que você está em cima do muro, desça, escolha que lado você vai ficar. Eu sugiro para você que você escolha o lado quente, que o lado frio é bem complicado. É, E vamos seguir esse caminho, que é um caminho bem lindo. É um caminho lindo, é um caminho desafiador, é um caminho de muita cura, muita evolução, muita transformação, mas é um caminho difícil, tá? Ele não é um caminho fácil. pode ser um caminho leve, sim, né? Não, só não fácil. A gente confunde muito isso. A gente quer um caminho fácil, a gente fala que é um caminho com leveza, né? E o caminho leve, né, Silvina, ele fica leve quando nós carregamos a nossa cruz somente e paramos de carregar a cruz que é do outro. Então, a tua cruz é pesada? Não, para você não. Você tem estrutura para suportar ela. O pai não vai dar um desafio maior que você pode enfrentar, ele te dá o desafio que você dá conta. E isso não é pesado para você. E talvez pesado possa ser a percepção que eu estou tendo sobre esse fato. O essencial é Marciane, simples. você ainda está como podóloga também ou você só está como terapeuta hoje? Estou como podóloga também. Ah, que legal. E você atende a podologia e a terapia junto? Sim, Ah, juntos. bacana. Eu também estou fazendo isso, muito legal.
É que como separar, né, Eliana? Como separar? Não tem como. Porque o Não tem. paciente da podologia, ele precisa do nosso conhecimento para ele curar as doenças que ele tem ali do pé. Sim. E é incrível, né? Quando a gente acessa o campo deles, né? Eu acesso pelos pés, né? Eu faço a leitura biológica nos pés e é tão bonito de ver a reação do cliente e como ele volta na outra sessão mais ativo, né? Mais yang, mais quente, como É, você mas que... falou. Que show. Meninas, alguma dúvida? Se alguém quiser complementar, ainda temos uns 3 minutinhos. Eu, da minha parte, olha, Marcele, foi coisas assim, tipo, o negócio comentou que ela sabia. Eu também sabia, só que tem coisinhas assim que você trouxe, percepções que foram mudadas, né? Então, quando a gente está na doença, a gente está na paralisia, a gente faz um curso e não avança, a gente, é porque esse é o nosso foco aqui na comunidade, né? A gente aprender a aplicar aquilo que a gente aprende. E quando a gente não está aplicando, pode ser que a gente tenha uma vontade infantil, a gente não tem uma vontade verdadeira, né? A gente está mais lá, 25 anos lá esperando alguém nos fazer entrar na água, né? Então, tem coisas assim que a gente precisa despertar de fato, né? E cada vez que a gente vê um conteúdo assim que é tão antigo já, né? As ao mesmo tempo são cada vez a gente muda, eu digo que a gente muda a percepção, daí a gente muda a imaginação, a gente muda a razão, a gente muda a vontade e vai tudo um ativa o outro, as faculdades mentais, né? Então elas são É uma para a energia gente nova, né? É o elas acesso, né? trazem elas dão força de ação, né? E é o que a gente fica muito paralisada. A doença é paralisia de vida, né? Então, toda doença, e o que mata mais no Brasil é infarto, né? Porque nós, no mundo também, quase, né? Mas no Brasil, nós somos muito paralisados. A gente estuda e não aplica, estuda e não aplica. A gente fica no medo, né? Então, a gente fica fazendo força e não avança. Então, essa paralisia que nós aprendemos a viver que o mundo quer que a gente continue vivendo, faz com que o nosso corpo fique cada vez mais na sobrevivência, né? Então, usar mais esses nossos próprios dons é algo que vale a pena a gente educar, que nem você no começo se falou, a gente exercitar, porque são coisas da nossa responsabilidade. Nenhuma igreja, a gente começou no começo, né, que a Dulcineia trouxe, né? Nenhuma igreja vai trazer isso para gente, nenhum terapeuta vai trazer isso para gente, nenhum mentor, nenhum professor. Elas são minhas, né? Então eu que sou responsável por exercitar. Então você que está assistindo essa gravação, você que está aqui também, a gente tem gravação todas as terças-feiras de manhã, às 8 horas aqui ao vivo. Gostaria de ficar mais tempo aqui para a gente tirar mais dúvidas de vocês, né? Mas os que foi colocado no chat, a Marciele respondeu. E a gente faz reuniões gratuitas nessa comunidade toda semana, fora essa aqui, né? A gente faz reuniões mesmo de troca, em que as terapeutas que estão aqui são as coordenadoras, né? Então, é um trabalho assim de crescimento mútuo que nós estamos fazendo aqui nessa comunidade. Então, Marciele, muito obrigada, muito agradecida. Você trouxe mais um pedacinho de Deus para nós, assim, uma partezinha que a gente vai crescendo. Amém. Então, foi muito bom te receber e sempre muito Muito bom. obrigada. A nossa cura é a cura da vida que está no nosso entorno, né? Cura do nosso negócio, né? Então, se a gente olha para o nosso trabalho como uma cura da nossa vida, não tem como a gente não fluir, não caminhar para frente, né? A gente não precisa ficar com medo do passado se repetir, com medo de aquilo, esse sofrimento se repetir de novo, né? Então, quando a gente paralisa, é porque a gente tem medo que algo que já aconteceu alguma vez, ou que a gente imagina que possa acontecer com a gente, está nos paralisando, né? Então, esse medo, ele diminui de tamanho quando a gente ativa nossos superpoderes, né? Isso que se trouxe hoje, né? Então, muita gratidão. Até o E próximo encontro. você pode desenvolver milagres na sua vida. A parte divina
ele já fez. A tua parte é a parte mais fácil, que é a parte da ação. Então, pergunta assim para você hoje: qual é a ação que eu preciso ter hoje na minha vida para alcançar esse milagre que eu tanto quero na minha vida? Todos nós queremos um milagre, não é? Você quer um milagre? O que que você quer aí de milagre? Você precisa fazer algo simples, uma ação humana simples que compete a você. O mar abriu depois que Moisés tocou. Não é nada extraordinário. Então, grandes coisas acontecem com pequenos passos. Fechou. A fé sem obras é morta, né? E porque nós não conseguimos alcançar nossos objetivos, porque a gente fica numa fé morta, né? A gente acha que as coisas vão acontecer sem a nossa participação, né? Então Deus é tão grande com a gente que Ele quer a nossa presença, a nossa participação ativa, né? Então, É isso aí. Beijo no obrigada. coração. Foi uma honra estar aqui com vocês. Beijos, beijos. Deixa eu... Ai, cadê onde que eu paraliso a gravação? Aqui.